Olá, tudo bem? Você já ouviu falar de dado pessoal sensível? Não, não se trata de dados que sejam emotivos, mas sim de uma categoria especial de dados pessoais que tem a sua definição lá na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, Lei 13.709 de 2018. Então, dados sensíveis, eles vão estar dentro de uma definição de dado pessoal, então, da LGPD. Mas essa categoria de dados, ela vai possuir uma tutela ampliada. É um guarda-chuva mais protetivo, como vocês estão vendo aí na figura, né? Um guarda-chuva diferenciado de proteção. Por quê? Porque o legislador ele entendeu que existem alguns tipos de dados pessoais que, se tratados aí, fizerem mau uso deles, se não forem tratados adequadamente, eles podem levar à discriminação de uma pessoa com mais facilidade do que outros tipos de dados. Lembrando que a definição de dado pessoal, de acordo com a LGPD, é qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Então, portanto, quando a gente pensa em dado pessoal, pensamos naquelas informações que identificam a pessoa logo de cara, como RG, CPF. Sim, essas informações elas são consideradas dados pessoais, obviamente, mas também aquelas informações que tornem uma pessoa identificável. O legislador, né, ele trouxe um conceito expansionista da definição de dado pessoal. Então, o que é essa definição expansionista? Além dessas informações que vão identificar uma pessoa natural logo de cara, como o RG e o CPF, aqueles fragmentos de informação, quando reunidos, tornam a pessoa identificável, também vão ser considerados dados pessoais de acordo com a LGPD. Tipo um amigo secreto. Quem acha que não teve ninguém que nunca participou de um amigo secreto? Você fala, olha, fulano é um homem, olha, e aí dá mais informação. Ele é alto ou ele é baixo, ele é pai de 2 filhos gêmeos, enfim, vai dando várias informações que a hora que você reúne todas essas informações, você consegue descobrir quem que é aquela pessoa. Então, aqueles pedacinhos de informação tornaram a pessoa identificável. E aí, nesse sentido, dado pessoal, né, essas informações aí do amigo secreto, quando tornaram a pessoa identificável, vão ser consideradas dados pessoais. Pensando dessa forma, talvez uma tatuagem também possa ser considerada um dado pessoal, uma placa de carro, porque é óbvio que você vai conseguir tornar uma pessoa identificável, né? Então, é, só é, formalizando aqui nessa questão da definição de dados pessoais. E lembrando que a definição de dado pessoal sensível, ela está dentro da definição do que é dado pessoal, mas a gente vai lembrar lá do guarda-chuva diferente. Ele tem uma proteção ampliada, é uma categoria especial de de dados pessoais aí de acordo com a LGPD. Então, o que é dado pessoal sensível? Está ali no artigo 5º, inciso 2º da LGPD, que diz o seguinte: olha, dado pessoal sensível é dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, sempre quando vinculados a uma pessoa natural. Então vamos lá. Resumidamente, então, são aqueles dados que são relacionados à saúde, raça, religião, opinião filosófica, dado genético e, claro, a biometria. Então, isso é o que o legislador trouxe de definição aí de dado sensível, né? Então, por quê, né? O que torna esse dado sensíveis, né? E quais as melhores práticas para a gente tratar essa categoria de dados? Porque dados pessoais, eles contam histórias sobre nós. Eles falam muito sobre quem a gente é, sobre qual a nossa personalidade, né? E os dados pessoais, hoje, com a tecnologia que nós temos, eles são cada vez mais tratados e isso acaba proporcionando o quê? Uma criação de perfis cada vez mais detalhados e próximos de quem nós somos, na verdade, né? Acabam sendo análises muito precisas sobre nós e aquele determinado grupo que a gente faz parte. E
além do nosso corpo físico, então nós acabamos tendo o nosso corpo eletrônico, que são esse conjunto de informações que estão aí disponíveis, né? Cada vez mais, então, né, agora falar um pouquinho do dado biométrico, o nosso corpo se torna código, né? Então, acabei de falar que a gente tem o nosso corpo físico e agora a gente tem também o nosso avatar eletrônico, né? O nosso corpo eletrônico. E uma coisa que é muito tratada, né, numa relação de emprego ou para baixar um aplicativo de banco, são os nossos dados biométricos. E vocês perceberam que a biometria ela faz parte aí dessa categoria especial de dados. Que traz, né, a definição da LGPD? Olha, biometria eu tenho que tratar como dado pessoal sensível. Por exemplo, instituições bancárias, elas tratam dados pessoais sensíveis em larga escala, né? Então, a pessoa baixou o aplicativo do banco ou para usar o caixa eletrônico, a gente precisa colocar a nossa biometria. Ah, mas então, Ana, então eu não posso tratar, estou tratando de maneira errada essa biometria? Não, porque quando a gente olha lá no artigo 11 da LGPD, que é o artigo que traz ali as hipóteses legais, onde a lei autoriza o tratamento de dados sensíveis, está disposto o seguinte, lá na linha G do artigo 11. Olha, eu posso tratar dados sensíveis para garantia de prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação do cadastro em sistemas eletrônicos. Então, óbvio, então, que isso se encaixa aí a questão do tratamento da biometria em instituições financeiras. Mas quando a gente pensa, quando a gente tem que dar a nossa biometria para entrada numa academia, será que não poderia existir uma outra forma, uma forma menos intrusiva de se tratar dado pessoal do que nós darmos a biometria? Porque na instituição financeira tem toda uma segurança, o banco de dados tem toda uma segurança. Será que aquela academia ela tem uma capacidade técnica de dar uma segurança para aquele banco de dados dela da mesma forma que uma instituição financeira conseguiria, né? Então, dados biométricos eles são cada vez mais tratados, né? Utilizados como senha, né? E por que essa biometria, que é muito usada como senha, deveria ser melhor tratada, né? Ter uma proteção ampliada, como no exemplo que eu dei da academia? Olha, se, por exemplo, a gente perde o nosso cartão de crédito ou tem uma senha exposta, a gente pode alterar essa senha a qualquer momento. Agora, quando a gente pensa em dados biométricos, esses dados eles são limitados, né? Quando a gente pensa na biometria das mãos, a gente tem no máximo 10 possibilidades de troca dessa biometria, né? Então, é exatamente isso que eu trago para vocês aqui pensarem, né? Nossos dados eles têm sido cada vez mais tratados em massa por meio do uso da inteligência artificial, né? Há uma busca constante pela coleta de dados sensíveis, porque quanto mais sensível uma informação, mais sofisticado vai ser o perfil que foi traçado sobre determinada pessoa, né? E diante desse cenário, como eu posso proteger, né, de forma ampliada essas informações sensíveis, né? E realmente essa questão que o legislador ele trouxe, quando observou aí expôs essa categoria, essa tutela ampliada para o tratamento de dados sensíveis, foi isso. Falei, se vaza uma informação considerada sensível, ela pode ser muito mais danosa para o titular de dados do que se expõe aí, se vaza o RG ou o e-mail, né? Vocês já pararam para pensar nisso, né? Então, são questões que a gente precisa observar. E uma coisa que muita gente me pergunta nos treinamentos, ou realmente faz confusão, é a imagem, né? Doutora Ana, a imagem coletada pela câmera de segurança aqui da empresa, ela é considerada dado sensível? Tem que dar o tratamento aí como se dado sensível fosse, né? Então, quando eu estou passeando no shopping, né, aquela câmera de segurança que coleta a minha imagem, ela está coletando dado sensível? Então, vamos pensar o seguinte: é certo
que toda imagem relacionada ou relacionável a uma pessoa natural, ela vai ser considerada dado pessoal de acordo com a LGPD. Mas uma fotografia ou uma imagem gravada por uma câmera de segurança, como eu já disse, vai ser considerada um dado pessoal sensível, né? E aí vem aquela famosa resposta de advogado: depende. Depende do quê? Da tecnologia aplicada em cada caso. Por exemplo, para a identificação de pessoas aí quando a gente no embarque de aeroportos. Nesse caso, ao quê? Ao reconhecimento facial. Vai se aplicar o quê? Métricas, né? Para analisar quem que é aquela pessoa, né? Para chegar na identificação daquela pessoa, né? Então, isso aí é um dado pessoal sensível, porque eu utilizo a tecnologia para aplicar métricas para identificar aquela pessoa. E a mesma coisa quando coletam a nossa voz, né? Por exemplo, a gente vai reclamar num saque, olha, a sua ligação vai ser gravada por medida de segurança. Essa voz sendo coletada dessa forma, será que é considerado dado sensível? Mesma coisa. Não. Só vai ser considerado um dado sensível se aplicar as métricas para quê? Para identificar a pessoa através da tonalidade de voz. Então, a maioria dos casos, imagem, voz coletada não é considerado dado sensível, mas a partir do momento que eu aplico as métricas ali para identificar a pessoa, aí sim eu estou fazendo uso de biometria e aí se encaixa na definição de dado sensível, ok? E voltando para a pergunta que eu fiz anteriormente, por que se trabalhar numa categoria especial de dados, né, de dados pessoais? Quando a gente olha lá para o artigo 1º da lei, a LGPD ela já dá um panorama geral. Olha, para que a lei existe? Qual que é o objetivo dessa legislação? Então, quando a gente olha aí para a tela, está escrito o seguinte: olha, a lei vai existir para proteger os nossos direitos fundamentais. Então, o legislador entendeu que existe uma categoria de dados que, se foi feito mau uso deles, se eles não forem tratados adequadamente, eles poderão ferir os nossos direitos fundamentais com mais facilidade, né? Então, porque olha o que diz lá o artigo 1º. O objetivo de proteger os direitos fundamentais, de liberdade de privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa natural. Então, é esse realmente o objetivo da LGPD. Então, para isso que existe essa questão do guarda-chuva diferenciada. Vejam só aí na tela. Aí na esfera mais externa, tem a questão dos dados. Qualquer informação, seja dado pessoal, seja um dado pessoal normal, enfim. Aí tem uma esfera mais interna, que está a questão dos dados pessoais. E aí, numa esfera mais protegida e uma esfera mais interna estão os dados pessoais sensíveis. Por isso a figura do guarda-chuva diferenciado, né? Tem uma proteção ampliada, porque esses dados pessoais considerados sensíveis, o legislador entendeu que se eles forem tratados aí de uma forma inadequada, eles podem ferir os direitos fundamentais das pessoas com mais facilidade, ok? Então, a questão aí da necessidade de uma proteção ampliada desse tipo de dado, criou-se essa categoria especial. Lembrando que fazem parte dessa categoria especial quais tipos de dados? Olha, aqueles dados relacionados à saúde, religião, opinião política, filiação a sindicato, opinião sexual, enfim, e a biometria, como eu já falei. Então, Ana, é só isso? É uma lista taxativa, é um rol taxativo que a LGPD trouxe? Olha, sim e não, né? Aquela famosa, a gente volta lá na questão do depende, porque às vezes depende da finalidade que eu dou o tratamento. Se eu traço o perfil de uma pessoa, do histórico de um cartão de crédito ali, e eu verifico que essa pessoa todo mês ela compra remédio para diabetes, então logo eu vou oferir o quê? Um dado sensível, eu vou extrair daquela informação um dado referente à saúde. A mesma coisa quando eu fico analisando dados de geolocalização. Eu verifico que determinada
pessoa se desloca toda semana no mesmo horário para um determinado ponto ali no mapa, e aí depois eu vou e descubro que aquele ponto que ela se desloca é um templo religioso ou é um centro oncológico? O que eu consigo oferir dessa informação? Aí ela pode se transformar num dado pessoal sensível se eu for dar a finalidade para isso, né? Falar, descobri que aquela pessoa tem um câncer, né? Eu vou desviar ali, vou tratar essa informação para uma finalidade que eu vou usar aquele dado sensível. Aí sim eu tenho que observar essa questão do tratamento diferenciado, ok? Então, resumindo, é isso, né? A intenção desse vídeo é ser curto, realmente trazer a importância dessa categoria especial. E aí, quando houver dados pessoais considerados sensíveis numa operação, o cuidado desse tratamento ele deverá ser maior. E aí, sempre, em caso de dúvidas, é sempre importante consultar o departamento responsável dentro da organização, porque a prevenção é um compromisso de todos, lembrando sempre que como a lei ela exige uma ação, né, ela exige uma medida protetiva, a melhor forma para se proteger é prevenir, ok?